Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Direito Tributário. Vamos dar mais uns 2 minutos, ver se o restante da turma, pelo menos a maior parte, entra. Dá mais 2 minutos aí, o pessoal está chegando aí, tá bom? A gente começa. Bom, gente, vamos então começar. Boa noite mais uma vez a todos, é um prazer revê-los. Vamos iniciar então o nosso estudo da semana, né? Vamos discutir os temas da semana, que foram os princípios que ainda faltavam para a gente analisar. Antes, como eu sempre costumo fazer, vamos conversar sobre o estudo de caso de semana passada. Vamos dar uma repassada. Muitos alunos fizeram, a maioria da turma, 36 alunos fizeram. Vamos ver aqui agora o estudo de caso para a gente fixar esse conteúdo de semana passada. Então, o caso é do seguinte: uma lei municipal publicada no dia 30 de dezembro de 2019 majorou a base de cálculo do IPTU com alteração da pauta de valores para o valor real de cada imóvel, bem como majorou a alíquota do ITBI. A partir de qual data tais tributos poderiam ser exigidos com a majoração em questão? Discorra, fundamentadamente, indicando os princípios aplicáveis ou não à situação. Então, o que nós temos aí? Nós temos duas situações. Um é um aumento da base de cálculo do IPTU, e o que a gente precisa já levar em conta é diferenciar que esse aumento da base de cálculo não foi o aumento com a aplicação de índice de inflação, foi um aumento para atingir o valor real do imóvel. Então, essa base de cálculo configura majoração, e por isso deve observar o princípio da legalidade, anterioridade. Então, a primeira coisa que a gente vê é que deveria observar o princípio da anterioridade, e, portanto, esse aumento da base de cálculo do IPTU só poderia ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Aí poderíamos discutir sobre a aplicação ou não do princípio da anterioridade nonagesimal, mas precisamos lembrar que a base de cálculo do IPTU é exceção à anterioridade nonagesimal. Então, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal nesse caso, porque a base de cálculo do IPTU é exceção, conforme o artigo 150, parágrafo 1º, salvo engano. Eu botei na resposta que eu lancei para vocês. Então, no caso da base de cálculo, o que temos? Ela seria cobrada, esse aumento da base de cálculo seria cobrado a partir de 1º de janeiro de 2020, em razão da aplicação do princípio da anterioridade e da não aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Já em relação ao aumento da alíquota do ITBI, o que aconteceria? Nós teríamos que observar tanto o princípio da anterioridade como o princípio da anterioridade nonagesimal. Só que, como esse aumento da alíquota do ITBI ele se deu no dia 30 de dezembro de 2019, a anterioridade me colocaria no dia 1º de janeiro de 2020. Mas eu preciso conjugar os dois princípios. Com isso, eu tenho que considerar também o princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, eu teria que somar 90 dias, aplicar, 90 dias a partir da data da publicação da lei. Contando 90 dias a partir da data da publicação, nós teríamos o dia 29 de março de 2020. Obviamente que numa prova eu não me preocuparia tanto com a data, se que quem botou 30 está certo, eu não descontaria por isso, se é ano bissexto, se não é, se contaria, se não contaria, não me preocuparia com isso, tá bom? Então, o que é importante é que vocês mostrassem para mim que, no caso do aumento da alíquota do ITBI, aplicaria os dois princípios e que a cobrança seria lá no final de março. No caso, a contagem exata daria dia 29 de março, tá bom? Essa era a situação que a gente tinha que estudar, que tinha que analisar. Alguém ficou com dúvida nesse estudo de caso? Não? Podemos passar adiante? Foi tranquilo, professor. Tranquilo, né, Luana? Beleza. Então, tá bom. O importante era fixar a aplicação dos dois princípios e eu botei ali para a gente lembrar da exceção da base de cálculo do IPTU, assim como o IPVA também. A base de cálculo do IPVA são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então, vamos fazer aqui agora
o estudo da nossa matéria da semana, que englobava vários princípios, são os últimos princípios que temos para estudar. A partir da próxima semana, estudaremos as imunidades. Então, são os últimos princípios que temos a respeito, né, de princípios constitucionais tributários. A partir da próxima semana, já teremos as imunidades para estudar. Então, eu queria, antes de eu começar aqui a fazer os comentários, eu queria saber se alguém teve alguma dúvida a respeito do princípio da vedação, né, da não utilização de tributo com fins de limitação ao tráfego, princípio da vedação e isenção heterônoma, princípio da vedação ao tratamento tributário diferenciado, princípio da isonomia. Queria saber se alguém teve alguma dúvida, tem alguma pergunta. Senão, a gente começa a fazer aqui um apanhado geral. Eu fiquei Diga aí, Patrícia. professor. Diga, minha amiga. Se o princípio da não discriminação baseada na procedência do destino, do destino. É porque eu anoto aqui as perguntas para não me esquecer. Não, beleza. Aí a pergunta é se ele não fere o princípio da uniformidade geográfica. Excelente pergunta. Olha só, você precisa entender o seguinte: o princípio da uniformidade geográfica é aplicado para a União, então ali é somente a União. E, na verdade, os dois dialogam simultaneamente, tá? O que acontece é o seguinte: o princípio da uniformidade geográfica é a vedação da União de utilizar tributos que não seja uniforme em todo o território. Por isso fala uniformidade, princípio da uniformidade. Ele tem que ser igual, a tributação tem que ser igual em todo o território nacional. E o que esse princípio fala? Que, portanto, a União, quando ela institui lá a alíquota do IPI, aquela alíquota do IPI para aquele produto vale para o Brasil inteiro. Ele não pode aplicar um IPI diferente para Rio Grande do Sul e um diferente para o Ceará. Vai ser para todo o Brasil. O que esse princípio traz é uma exceção de que a União, e aí, de novo, a União, ela poderá estabelecer tratamento diferenciado. E como é que ele faz esse tratamento diferenciado? Concedendo benefícios fiscais. Que tipo de benefícios? Isenções, reduções de base de cálculo, diferenciais de alíquota, créditos presumidos, enfim, tem uma série de institutos jurídicos que configuram benefícios fiscais. Então, a União poderá conceder benefícios fiscais a respeito desses tributos, desde que seja com a finalidade de garantir o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Tá? Então, aí daqui a pouco eu aprofundo esse princípio. Deixa eu partir agora para o princípio da não diferenciação em razão da procedência ou do destino de produtos ou serviços. Esse princípio está lá no artigo 152, e esse artigo é um comando para quem? Para estados, Distrito Federal e municípios. Percebe que a União não está nesse artigo. Ela não está por quê? Porque ela já está contemplada no princípio lá, que é da uniformidade de tributação, no artigo 151, inciso 1º. Se não me engano, é o inciso 1º ou 3º, agora deu branco aqui. Travou o HD. É inciso 3º, né? Inciso 1º, tá certo, inciso 1º, então não travou, não. É inciso 1º, então. Então, o que acontece? Uniformidade geográfica é um comando para a União. Não diferenciação em razão da procedência, não discriminação em razão da procedência do destino é um comando para estados, Distrito Federal e municípios. O que significa isso? Que, por exemplo, o estado do Ceará, ele não pode estabelecer uma tributação diferente em razão de um produto vir do estado da Paraíba e tributar de maneira diferente, ou seja, tributar mais caro um tributo que venha do estado de São Paulo, por exemplo. Se ele fizer isso, ele está dando um tratamento diferenciado e, portanto, ele vai violar o princípio da não discriminação. Percebe que ele está dando um tratamento para um produto que vem de um lugar e um outro tratamento diferente para o que vem de outro? Então, essa diferença é que é vedada pela Constituição. A mesma coisa, e aí ele fala, né? Por que vale para o município? O município é em relação ao ISS, são os serviços. Então, ele não poderá tributar um serviço, por exemplo, o fato de uma empresa de Juazeiro prestar um serviço em determinado local, não significa que, por isso, o município de Juazeiro vai tributar mais caro essa empresa,
porque ela está prestando um serviço, né, está levando um serviço para um determinado local, porque ele estaria violando o princípio da vedação, né, o princípio que veda a discriminação, o princípio da não discriminação em razão da origem do destino. Então, veja a diferença. Lá no princípio da uniformidade, a União ela tributa igualmente em todo o território nacional. Então, ali é um comando para a União. Aqui no comando da não discriminação em razão da origem do destino, eu estou aqui dando um comando para estados e municípios para que, nessa circulação entre um estado e outro, nessa circulação entre um município e outro, não haja essa discriminação. Aí vamos lá. Aí a Patrícia está perguntando. Certo. E aí, Laís, acaba que eu estou atendendo aqui a sua pergunta, tá? Eu vi agora aqui o chat e eu estou atendendo a sua pergunta, que eu já estou falando da uniformidade. E aí, Patrícia, por que a União pode estipular tratamento diferente? Olha só, ela pode estipular tratamento diferente em relação aos tributos dela, União, fique bem claro isso. Ela não vai poder estipular tratamento diferente em relação a tributo, a ICMS, que é tributo estadual, e ISS, que é tributo municipal, não, tá bom? Em relação aos tributos dela, por exemplo, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, COFINS, né, contribuição sobre o lucro líquido, em relação aos tributos da União, o que ela vai fazer? Ela vai dar um tratamento diferenciado em razão do quê? Da necessidade de manter de chegar ao equilíbrio econômico. Vamos dar um exemplo. Seria correto a União conceder, por exemplo, uma redução de base de cálculo que levasse a redução do IPI, ao invés de uma empresa pagar, vamos imaginar que a empresa pagaria R$5 de IPI por cada garrafa de vinho, uma vinícola, lá no Rio Grande do Sul. E aí chega a lei, uma lei federal, dá um benefício para as vinícolas do Rio Grande do Sul, para que elas, ao invés de pagar R$5 de IPI por garrafa, paguem apenas 20 centavos. Percebe a redução? Enquanto o resto das vinícolas do país pagariam R$5. Seria correta essa redução? Não. Por que não? Porque lá no Sul, principalmente a indústria de vinho no Sul, ela é muito forte. O melhor vinho, o mais conhecido brasileiro e mais consumido, e que tem até mercado internacional, é o vinho produzido no Sul. E aí, o contrário seria o seguinte, aí agora vamos atender o princípio da uniformidade com a possibilidade de garantir o equilíbrio do desenvolvimento econômico. Vamos conceder para as vinícolas que estão na região Nordeste uma redução de base de cálculo, de forma que, ao invés de ela pagar R$5 de IPI por cada garrafa de vinho, ela vai pagar 20 centavos. Essa lei estaria de acordo com o princípio da uniformidade geográfica? Sim. Por quê? Porque a região Nordeste, economicamente, ela é menos desenvolvida do que a região Sudeste e Centro-Oeste, principalmente se a gente falar da indústria vinícola. Então, esse desequilíbrio econômico, eu não vou estar ajudando a diminuir, porque eu vou estar dando uma tributação menor para empresas que não conseguem ainda ter a mesma capacidade de mercado na produção de vinho do que as empresas lá do Rio Grande do Sul, que já têm um mercado, inclusive, bem consolidado, bem consolidadas no mercado, enquanto as da região, né, do Nordeste, ali, principalmente Vale do São Francisco, eles estão tentando ainda ter entrada, né, no mercado. Exatamente, Bárbara. Na verdade, garantir a isonomia, mas isonomia, exatamente, tratando os desiguais na medida da desigualdade, a chamada isonomia vertical, que a gente conversou lá na videoaula. Não é isonomia horizontal, de tratar todo mundo ali que está naquela mesma situação igual, é de reduzir a desigualdade. Então, o princípio da uniformidade, ele conversa com esse lado do princípio, né, de isonomia vertical, ou seja, a União pode dar tratamento diferenciado. Não quer dizer que a alíquota do IPI vai mudar aqui no Nordeste. A alíquota continua sendo lá, de 50%. Geralmente, bebida alcoólica, a alíquota é bem alta. Então, digamos, é 50%. Continua 50%. Mas ele dá uma redução de base de cálculo, percebe que é um benefício fiscal, e aí isso faz com que o imposto, ao invés de ele pagar R$5, ele pague 20 centavos. A alíquota continua 50%.
Tá? Deixa eu voltar aqui, que o pessoal foi perguntando aqui, eu não quis interromper o raciocínio. Laís, depois você me disse se quer que eu fale mais alguma coisa sobre o princípio da uniformidade, tá certo? E, Patrícia, acho que deu, espero que tenha dado para entender, que no caso lá do Estado e do município, no princípio do artigo 152, é o seguinte, o Estado não pode pegar e ficar discriminando o produto que vem de outro Estado, ou se o produto dele vai para um outro Estado, entendeu? Porque aí ele vai violar, ele não vai poder tributar, não, porque eu estou mandando para São Paulo, eu vou tributar, então, a 30%, porque eu estou vendendo para São Paulo, a empresa está vendendo para São Paulo, aí não pode, tá certo? Então, é por isso, percebe que o alcance dos princípios ele é distinto de um princípio para o outro, tá certo? Depois você me dá o feedback. Aí, Isabelle, isso que você está falando da diferenciação em relação à essencialidade do bem, isso é um princípio inerente ao IPI. O IPI tem alguns princípios, o princípio da não cumulatividade, e um dos princípios é o princípio da essencialidade, em que você pode estabelecer alíquotas diferentes de acordo com a essencialidade do produto. Esse princípio também está presente no ICMS, mas no ICMS ele é facultativo, enquanto lá no IPI é obrigatório. Por isso, quando você pega a lista de IPI, né, a tabela do IPI, você tem lá, né, 2.000 e tanto itens, mais de 2.000 itens na tabela. Eu falei 2.000, mas na verdade é bem mais. Né? Chega, acho que passa de 3.000. Então, por quê? Porque ele vai graduando de acordo com a essencialidade do produto a alíquota do IPI, tá bom? Mas esse é um princípio inerente ao IPI, não tem a ver com o princípio da uniformidade. Da uniformidade tem a ver com a diferença regional. Então, as regiões economicamente mais favorecidas, elas continuam tributadas normalmente, aquelas outras economicamente menos favorecidas recebem uma tributação diferenciada. Aí eu vou aproveitar para abordar o Marlon aqui. O Marlon colocou, é um exemplo a Zona Franca de Manaus. Marlon, eu posso até dizer que mas a Zona Franca de Manaus é um pouco diferente desse princípio da uniformidade. Por quê? A Zona Franca de Manaus, inclusive, ela tem previsão constitucional. Lá no ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, tem um dispositivo que regula todos os benefícios fiscais presentes na Zona Franca de Manaus, tá? Eu poderia dizer que sim, fazendo um paralelo, seria mais ou menos isso. Mas na Zona Franca de Manaus, os benefícios são bem mais extensos, tá bom? Ali, na verdade, é uma região de livre incidência tributária, né? Então, por isso que as empresas mandam para lá as peças, né? Eles importam, entra lá, monta equipamento, exporta de novo, ou vende no mercado interno, né? Então, é uma sistemática um pouco diferente. O que eu compararia melhor com o princípio da uniformidade geográfica seria a questão das regiões, da SUDENE, né, que agora é a Agência Reguladora de Desenvolvimento do Nordeste, né? Então, é questão de instalação de empresas na SUDENE, com benefícios, na região da SUDENE, com benefícios fiscais. Isso aí tem a ver com esse princípio da uniformidade geográfica e a mitigação da diferenciação em razão do local, né, em razão da região, para garantir o equilíbrio econômico e social entre as regiões, tá bom? Tá certo, Marlon? Espero ter esclarecido aí, mas seu exemplo foi bom. Eu só faço esse ajuste que, na verdade, a Zona Franca de Manaus é tão peculiar que ela até extrapola essa questão do princípio da uniformidade. Ela é regulada, inclusive, constitucionalmente, tá bom? E aí a Bárbara falou, já tinha aproveitado esse comentário da Bárbara. Aí, a tributação da renda, você está falando da renda, deixa eu voltar aqui. Não, da uniformidade de tributação da renda é outro, perdão. Eu estava falando da uniformidade geográfica, agora é que eu entendi, Laís. Você está perguntando a uniformidade da tributação da renda, que é o inciso 2º do artigo 151. Tá, joia? Eu já vou falar nele aqui, tá certo? Beleza, agora eu captei. Porque eu li uniformidade, eu pensei que você está falando da uniformidade geográfica também, mas o seu princípio é outro. Deixa eu só indagar aqui ao pessoal que me questionou sobre essa uniformidade geográfica e essa comparação com o princípio da diferenciação, né, que foi a Patrícia. Né? Tá ok? Foi a Patrícia, Isabelle também pediu para falar sobre isso. Tá ok? Ficou alguma dúvida sobre esses dois princípios, princípio da uniformidade geográfica e princípio da não diferenciação em razão da origem e do destino do produto ou serviço?
Então, beleza. Então, vamos agora sim, Laís. Agora deixa eu tocar, então, no princípio da uniformidade da renda. Né? O que acontece? É o princípio que está lá no inciso 2º do artigo 151. E por que esse princípio só vale para a União? Porque quem tributa a renda, quem tributa a operação financeira é a União. A União que tributa o imposto de renda, a União que tributa o IOF, né, que é o Imposto que incide sobre operações financeiras. E qual que é a finalidade desse princípio? A finalidade dele é justamente não ocasionar, não favorecer que a União ela tire vantagem do tributo que ela mesma institui. Por quê? Ela poderia, por exemplo, instituir o imposto de renda, digamos, a 80%. Mas dizer assim, mas para quem for servidor público federal, o imposto de renda vai ser 5%. Percebe que isso gera, né, uma violação no Pacto Federativo? Por quê? Porque é a União que tributa imposto de renda. Se ela for tributar a renda diferente daquelas pessoas que estão na União, né, os servidores da União, em relação aos servidores do Estado e município, ninguém mais vai querer ser servidor de Estado e município e todo mundo vai querer ser só servidor federal. Não é? Por quê? Porque vai ser tão desvantajoso pertencer a outro serviço público que você não vai conseguir captar, não vai conseguir angariar servidores de qualidade, porque todos eles vão ser deslocados para a União e ninguém mais vai querer ser servidor público estadual, municipal, porque senão vão ser tributados em 80%. E a mesma coisa vale na questão das operações financeiras realizadas pela União, em relação às operações financeiras realizadas pelos estados e pelos municípios. Porque é a União que tributa o IOF e imposto de renda. Toda operação financeira que você faz, aplicação financeira, incide IOF e incide imposto de renda. E, obviamente, imposto de renda é sobre os ganhos na operação financeira. E o que acontece? Vamos imaginar aqui que você tem os títulos lá da dívida pública da União, o Tesouro Direto, e você quer aplicar no mercado. Tem o Tesouro Direto da União e o Estado do Ceará resolveu contrair empréstimo emitindo o título da dívida pública do Estado do Ceará. Só que na hora que você vai fazer esse investimento, o Ceará está pagando, digamos, 3% ao ano, a União paga 2,5%. A princípio, o que está melhor? Está melhor aplicar no Ceará, né? Está pagando 3%, a União está pagando 2,5%. No final, depois de 5 anos, eu vou ter um rendimento maior no Estado. Só que, o que acontece? Aí vai a União e fala o seguinte, olha, quem comprar título da dívida pública da União, no Tesouro Direto, vai pagar imposto de renda de 0,5%. Enquanto a alíquota do imposto de renda para as outras operações financeiras, ou seja, qualquer outro investimento que você faça, inclusive título de Estado e município, o imposto é 15%. Eu lhe pergunto, qual vai ser o título que você vai comprar? Vai ser o da União ou vai ser o do Estado? Obviamente que você vai comprar o da União, porque você vai pagar 0,5% de imposto de renda. Mesmo o Estado pagando 3% e a União pagando 2,5%, no final de 5 anos eu não tiro esses 15% de imposto de renda. Percebe? No final, eu vou perder dinheiro, porque eu vou pagar mais imposto de renda. Então, o 0,5% que eu podia ganhar no Estado, ele vai se diluir nos 5 anos, porque eu vou pagar muito mais de imposto de renda. Com isso, o que aconteceria? Todo mundo ia comprar título da onde? Da União. Olha, veja, a União oferece uma rentabilidade menor, mas como ela tributa imposto de renda, ela dá um benefício diminuindo o imposto de renda na operação financeira dela. Não seria uma, aspas, concorrência desleal? Sem dúvida que seria. Não afetaria o Pacto Federativo? Sem dúvida que afetaria. Então, por isso vem o princípio e diz, ó, União, você não pode tributar as rendas das operações financeiras que você realizar, diferente, menor do que as rendas que você vai tributar em relação a estados, municípios e Distrito Federal. E também em relação aos rendimentos, ao salário, né, ao pagamento, à renda dos seus servidores, você não pode tributar menos do que você for tributar nos servidores dos outros entes federados. Entendeu? Agora, Laís, deu para entender agora esse princípio? Consegui esclarecer melhor?
Beleza. Vamos lá, então. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta aí? Algum princípio que vocês queriam que a gente reforçasse? Porque aí é melhor que eu direcione aqui, eu não fico falando sem um direcionamento. Então tá, então eu vou fazer uma passagem agora aqui, uma geral em outros princípios aqui. O primeiro princípio que eu queria repassar com vocês de novo é o princípio, né, da vedação, né, a liberdade de tráfico, da vedação à tributação que vem a impedir a liberdade de tráfico, o princípio da liberdade de tráfico. Esse princípio aí, ele é um princípio que tem por finalidade garantir a circulação de pessoas e bens no país, de maneira que a passagem de uma pessoa entre um município e outro não gerasse tributação. Não significa que não vai ter situações de mercadorias circulando, de transporte acontecendo, que não vão ser tributadas. Porque o motivo aqui é não haver tributação pelo fato de passar pelo Estado ou passar pelo município. Vocês conseguem perceber isso? A vedação aí é que você tribute a passagem da pessoa ou passagem do bem. A gente vai ter tributação no serviço de transporte, normalmente. Mas não é pelo fato de estar passando no Estado ou passando no município. É pelo fato de haver o serviço. Vai haver a tributação na circulação da mercadoria. Mas a tributação não é porque ela está passando ali de um estado para o outro, e sim porque a mercadoria saiu de uma empresa, ou seja, de um vendedor, está sendo levada a um comprador. Eu vou falar, Manuela, deixa eu só fechar o raciocínio aqui desse aqui que eu comecei, tá? E eu vou falar então da vedação e isenção heterônoma, tá bom? Daqui a pouco eu falo nele. Assim que eu terminar essa questão aqui do tráfico, né? Da limitação ao tráfico de pessoas. Pessoas ou bens. Então, o que o princípio impede é que o fato de você circular entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, seja tributado. E aí o legislador, né, o constituinte, ele bota lá, exceto o pedágio. E vocês viram que eu chamei a atenção que, na verdade, o legislador ele se equivocou aí, porque pedágio não é tributo, pedágio é preço público. Eu expliquei lá, porque pedágio, né, na videoaula eu expliquei que pedágio está ligado a quê? Ligado a um contrato de concessão ou um contrato de permissão de uso. E esses contratos geram o direito ao concessionário ou permissionário de cobrar um preço. É chamado de preço público, por quê? Porque ele está atrelado a um contrato público, não é uma relação privada. É uma relação regida por um contrato de natureza pública, de natureza da administração pública. E tem um motivo, eu queria só contar a historinha que levou o Constituinte a botar esse pedágio aí. Existe um motivo histórico, porque antigamente se cobrava a chamada taxa rodoviária. Quando eu digo antigamente, é bem antigamente mesmo. Década de 70, na verdade, antes de 70, 60, 70. O pessoal que é um pouco mais antigo aí vai lembrar que antigamente os carros, né, a placa era menor, né, eram 2 letras e 4 números, e ele tinha uma plaquinha de ferro que todo ano tinha que trocar, né? Você tinha que ir no Detran trocar a plaquinha de ferro. Aquela plaquinha de ferro era o pagamento da taxa rodoviária. Então, o carro, para circular, ele tinha que estar com a taxa rodoviária em dia. E o Supremo, na década de 80, ele declarou a inconstitucionalidade da taxa rodoviária. E com a declaração da inconstitucionalidade da taxa rodoviária, parou-se de cobrar, mas ficou na cabeça o seguinte, que se pagava um tributo para andar na rodovia, e realmente se pagava antes, que era a chamada taxa rodoviária. E por isso o equívoco de eles chamarem pedágio de tributo, porque taxa é espécie de tributo. Então, por isso que houve o equívoco do legislador, porque historicamente, na década de 80, ainda se tinha a ideia de que se cobrava um tributo para andar nas rodovias, que era uma taxa, e que o pedágio seria uma espécie de taxa. Mas depois isso ficou superado, né, principalmente com a Constituição de 88, ficou bem claro que pedágio ele não é tributo e vedaggio ele tem natureza jurídica de preço público, tá joia? Mas, historicamente, a origem é essa taxa rodoviária que o Supremo veio declarar inconstitucional. Quem lembra a época do Collor aí vai lembrar que nos 2 primeiros anos do governo do Collor,
ele instituiu o tal do selo, né, do selo pedágio, né, que depois o Supremo também disse que era inconstitucional, porque, na verdade, aquele selo ali era uma taxa rodoviária travestida de um selo pedágio, né? Então, por isso que o Supremo também declarou ele inconstitucional. Ele chegou a ser cobrado por 2 anos e depois ele não foi cobrado mais. Bom, deixa eu agora atender o pedido da Emanuele aqui. Vamos conversar sobre o princípio da vedação e isenção heterônoma, tá? É um princípio também voltado para a União, né, impedindo que a União conceda isenções de tributos de estados, municípios e tributos do Distrito Federal. Por isso, chamado heterônoma, a isenção. A isenção heterônoma é quando um ente diferente, ou seja, um ente que não é aquele que institui o tributo, ele vai e concede a isenção daquele tributo. E a gente viu que a Constituição impede isso, ela não permite essa concessão dessa isenção. A isenção autônoma é aquela que o próprio ente que institui o tributo, ele concede. Então, o Estado concedendo uma isenção do IPVA está ok, porque é o Estado que tributa, que institui o IPVA. O município concedendo uma isenção do IPTU está ok, isenção autônoma. Ele, o município, legisla sobre IPTU e concede a isenção. O que não pode é a União conceder isenção de IPTU, o Estado conceder isenção, a União conceder isenção de IPVA. Por quê? Porque são tributos que não são da competência legislativa, da competência tributária da União. E existem algumas exceções. Uma exceção já deixou até de ser exceção porque passou a ser tratado como imunidade, que é a do ICMS. O ICMS antes, lá no artigo 155, parágrafo 2º, dizia que a União, por meio de lei complementar, poderá conceder isenções de ICMS nas exportações. Só que o legislador resolveu regular isso por meio de emenda constitucional. E a gente vai ver na próxima semana, eu já estou aproveitando para adiantar o tema para vocês, que essa isenção concedida lá na Constituição, na verdade, ela é uma imunidade. Tudo que tiver na Constituição que falar é isento, não incide, haverá não incidência, não será tributado, tudo isso, se está na Constituição, gente, é imunidade. Já estou adiantando o tema de semana que vem. Então, o que acontece? A União, a Constituição, então, o poder constituinte derivado, por meio de emenda constitucional, alterou uma possibilidade da União conceder a isenção, fazendo isso por meio de emenda constitucional, concedendo uma imunidade. Então, a União nem vai legislar, nem vai tratar de isenção de ICMS, porque agora o Constituinte ele tem esse poder de criar as imunidades. Então, a Constituição passou a albergar essa imunidade. Mas ainda há uma previsão de exceção a essa vedação e isenção heterônoma, que é a isenção prevista lá no artigo 153 da Constituição, que diz que a União, por meio de lei complementar, poderá conceder isenção do ISS nas exportações de serviços. E essa isenção, ela efetivamente existe. Em 2016, houve uma alteração na Lei Complementar 116, que é a lei complementar que regula o ISS, e a União estabeleceu ali que a Lei Complementar 116 é a Lei Geral do ISS, é uma lei federal. E estabeleceu ali a isenção do ISS nas exportações. Então, nós temos uma exceção que já está regulada em lei complementar, que é a União ali concedendo isenção de ISS nas exportações através da Lei Complementar 116. Além dessa exceção, há outra exceção, que é uma exceção que deriva de entendimento doutrinário e jurisprudencial, tá? Que é a questão dos tratados internacionais. Eu não apresentei, mas vou apresentar para vocês a corrente contrária, tá bom? Há uma corrente contrária que defende que a União não poderia regular essas isenções de tributos estaduais e municipais por meio de tratados internacionais. Qual que é o argumento dessa corrente doutrinária? O argumento é que esse comportamento fere o Pacto Federativo, já que
Ao regular essa isenção por tratado internacional, a União estaria atuando diretamente no interesse, contra o interesse de um Estado ou de um município, né, afrontando, assim, a autonomia legislativa e administrativa desse ente federado. Apesar desse argumento, é preciso a gente ponderar, e o livro que eu tenho publicado sobre direito exatamente é um livro que trata dessas isenções heterônomas em tratados internacionais. E eu me filio exatamente à corrente, que é a dominante, que é a majoritária, e que é a corrente abraçada pelo Supremo, de que não há ofensa a nenhum princípio federativo, nenhum princípio constitucional, a concessão de isenções de tratados internacionais, isenções de tributos estaduais ou municipais por meio de tratados internacionais. Por quê? Exatamente porque, quando nós temos a celebração de um tratado, quem celebra o tratado, na verdade, são todos os entes federados, representados, englobados, inseridos na República Federativa do Brasil, que é quem detém personalidade jurídica de direito internacional público. Então, quem celebra o tratado, na verdade, também é um município, também é um Estado. Embora, no nosso país, a figura do presidente da República cause essa confusão, porque o presidente da República concentra no seu papel a função de chefe de governo, que é quem? Quem administra a União. E a função de chefe de Estado, que é quem representa a República Federativa do Brasil. Em vários países, essa confusão não existe, porque você tem, de um lado, a figura do chefe de governo, normalmente o primeiro-ministro, nos países parlamentaristas, nas monarquias, você tem um primeiro-ministro e você tem o presidente. Em repúblicas parlamentaristas, você tem um presidente, que é o chefe de Estado, ou então você tem também a monarquia e tem ali o rei ou a rainha, que fazem, às vezes, de chefe de Estado. Então, os papéis são melhores definidos. Você percebe que não há essa confusão. Como no nosso país tudo se concentra na pessoa do presidente da República, causa essa confusão. Fica parecendo que é a União que celebra o tratado. Na verdade, não é. Quem celebra o tratado é a República Federativa do Brasil. Apenas a pessoa que representa essa república é a mesma pessoa que representa a União. Mas os papéis são distintos. Quando o presidente está lá assinando o tratado, ele o faz na qualidade, né, de pessoa jurídica de direito público internacional, de chefe de Estado, e não de chefe de governo, pessoa jurídica de direito público interno. Tá? E aí, vejam, se nós levássemos o raciocínio da primeira corrente, da corrente que é contra, imagine, por exemplo, o município de Foz do Iguaçu impedindo a celebração e o funcionamento do Tratado Bilateral de Itaipu. Por quê? Porque não concorda com a isenção de IPTU e de ISS lá das bases, das unidades da Itaipu Binacional. Então, o Brasil ficaria impedido de construir, de operar Itaipu, que é absolutamente importante para a matriz energética nacional, simplesmente por causa de um município, do município de Foz do Iguaçu. E, sem dúvida, o município, inclusive, cresceu muito com a própria Itaipu. Então, fica claro que esse pensamento de que haveria essa ofensa ao Pacto Federativo, ele não tem espaço, porque é preciso que a gente também entenda que o interesse aí é o interesse da população brasileira. Né? Então, esse interesse ele vai da pessoa que está lá no Oiapoque até o interesse da pessoa que está no Chuí. Todos os brasileiros têm um interesse naquele tratado internacional. Não poderia ficar restrito ao interesse, né, de um pequeno grupo, prejudicar o interesse de toda a nação. Então, por isso que o tratado internacional ele pode sim ser instrumento que veicule isenções de tributos estaduais e municipais, sem que isso configure ofensa ao princípio da vedação heterônoma, porque esse princípio ele é um princípio para a União, e quem faz o tratado internacional é a República Federativa do Brasil,
que é o conjunto de todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, todos eles celebram o tratado. Ficou esclarecido aí, Emanuel, essa questão do princípio da vedação e isenção heterônoma e as exceções? Ou tem mais alguma dúvida aí? Beleza. Gente, mais alguma pergunta? Então, eu vou continuar aqui caminhando, né? Eu falei do princípio aqui da liberdade de tráfico, né? Já fiz o comentário em relação ao pedágio, né? O princípio da uniformidade geográfica e de renda a gente conversou, da isenção heterônoma também foi conversado, eu já até caminhei por todo ele. Princípio também da não discriminação baseada na procedência ou no destino, um aspecto que a gente precisa lembrar aqui, não é que essa questão ela está relacionada à uniformidade de tributação em relação aos produtos, né, ou serviços tributados pelos estados, municípios ou Distrito Federal. Como eu fizer bem, não confundir lá com o princípio da uniformidade geográfica, que é um princípio que ele atenta para a União, no sentido de que ela não pode estabelecer distinção de tributação. E aqui o princípio ele dá um comando para estados e municípios e Distrito Federal para não diferenciarem a tributação em razão da origem ou do destino, tá bom? E outro princípio aqui que eu queria reforçar, né, que é o princípio da isonomia, que eu deixo ele por último propositalmente. Por que eu deixo ele por último? Porque ele é o princípio mais aberto, né? Se o princípio que a gente estudou lá da vedação ou confisco é uma cláusula, né, jurídica indeterminada, né, um conceito jurídico indeterminado, o princípio da isonomia, então, ele é totalmente indeterminado. Tanto que o Supremo sempre aplica ele na análise caso a caso. O Supremo não faz análises desse princípio estabelecendo parâmetros. Ele aplica o princípio no caso concreto. Então, ó, o 150, inciso 2º, ele traz o seguinte para a gente, que é vedado, então, instituir tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente. E aí, por isso que eu falei para vocês que esse princípio, ele traz a isonomia horizontal. Por quê? Eu estou vendo os contribuintes que estão naquela mesma situação. Então, eu estou tributando todos eles de maneira isonômica, tratando igualmente os iguais. Não estou me preocupando em reduzir desigualdade. Eu estou preocupado em tributar todo mundo da mesma forma. E aí, por isso que a gente precisa conjugar, os dois princípios. Precisa conjugar o princípio da isonomia com o princípio da capacidade contributiva, que está lá no artigo 145, parágrafo 2º. Porque o princípio da capacidade contributiva, ele diz o seguinte, que a tributação do patrimônio e da renda deve acontecer conforme a capacidade econômica. Então, agora, eu já não estou olhando se as pessoas estão na situação igual. Eu estou olhando o seguinte, quem tem mais capacidade econômica paga mais tributo, quem tem menos paga menos. Então, eu vou conjugar o princípio da isonomia com o princípio da capacidade contributiva. Eles deverão dialogar. É o que o Supremo costuma fazer. Ele fez isso quando ele analisou a constitucionalidade da Lei Complementar 121, que é a Lei do Simples Nacional. Na Lei do Simples Nacional, qual que era a tese, o argumento pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 121? De que ofendia o princípio da isonomia, porque pegava a mesma indústria, vamos imaginar uma indústria metalúrgica, criava faixas de tributação para o mesmo segmento econômico. Então, eu estou trazendo um argumento, tá? O argumento de quem sustentava a inconstitucionalidade, tá? Então, qual que era o argumento? Não, você não pode ficar diferenciando empresas que estão na mesma atividade econômica. Porque esse princípio, ele fala o seguinte, que é vedada a distinção em razão de ocupação profissional, função, independente de denominação jurídica de rendimento.
Então, o que ele está dizendo aqui para mim? A princípio, então, eu tenho que tributar todas as metalúrgicas do mesmo jeito. E o que o Supremo fez? O Supremo analisou os princípios de maneira conjugada. Por quê? Porque é verdade que lá com a lei do Simples Nacional, eu vou ter metalúrgicas que vão pagar uma tributação cheia do IPI, e eu vou ter outras metalúrgicas que vão se enquadrar em empresas de pequeno porte, em microempresa, e essas empresas, portanto, elas vão pagar um imposto bem menor, porque elas vão se enquadrar no Simples. E o que o Supremo disse? Ora, é verdade que o princípio da isonomia, ele me obriga que eu tribute todo mundo da mesma forma. Mas o Simples, a lei do Simples, ela vem com a finalidade de garantir que, primeiro, que as empresas menores sobrevivam no mercado e possam crescer para um dia pagarem igual às empresas maiores, ou seja, crescerem, se tornarem grandes empresas e poderem pagar a tributação de maneira ampla. Além disso, a lei do Simples veio atender a outro princípio que está lá no artigo 146 da Constituição, que implica a existência de lei complementar para dar tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o Supremo falou, olha, eu não posso pegar, afastar dois princípios para contemplar um princípio. O Supremo falou, não, eu tenho que conjugar todos eles. É preciso, então, fazer uma análise harmônica dos princípios. A isonomia não está sendo ofendida. Por quê? Porque eu vou estar analisando a isonomia dentro do parâmetro do princípio da capacidade contributiva. E, portanto, as grandes empresas vão estar sendo tratadas da mesma forma. E as micro e pequenas empresas, da mesma forma. Só que com gradações diferentes. Então, não há ofensa ao princípio da isonomia, porque a isonomia ela fica mantida, já que ela é conjugada com o princípio da capacidade contributiva. Então, para vocês verem a dificuldade de aplicação, ou melhor dizendo, de interpretação do princípio da isonomia. A gente só consegue, e o Supremo só faz a análise dele em caso concreto. Ele não faz a análise em situação genérica, justamente porque ele é um conceito jurídico tão aberto, tão indeterminado, que se você pegar ele ao pé da letra, tudo na tributação você vai entender que fere o princípio da isonomia, e não é verdade. Há situações, como até uma colega falou aí, a questão do princípio da essencialidade, você vai tributar mais o que é supérfluo e menos o que é essencial. Isso aí vai ofender a isonomia? Não, não vai, porque a isonomia fala de contribuintes que estão em mesma situação. Então, o fato de eu ter um bem que é essencial e outro bem que não é essencial, eu posso, obviamente, dar um tratamento adequado a cada um deles, né? Eu até botei no slide de vocês, acho que tem um julgado aí, outra interpretação que o Supremo fez, né, desse princípio, e aí com muita razão, fica muito claro isso. Existem algumas leis estaduais ou leis municipais que ainda concedem isenções a servidores públicos. Tem município que tem lei de IPTU dando isenção de IPTU para servidor público municipal. Né? Isso aí ofende claramente o princípio da isonomia. Por quê? Porque o princípio, ele fala, né, com todas as letras, instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função. Inclusive, isso está na Constituição de 88, porque antes de 88, algumas categorias profissionais, elas eram isentas de imposto de renda. Elas não eram tributadas no imposto de renda. Um exemplo disso eram os professores universitários federais, eles eram isentos, militares das Forças Armadas eram isentos de imposto de renda, salvo engano também, a profissão de jornalista também era isento de imposto de renda, essa eu não tenho certeza, eu já li alguma coisa sobre isso, mas não cheguei a confirmar. O que eu tenho certeza é a questão dos professores universitários e federais, né? Então violava ainda aquela distinção, né? Em razão, né, de ser da União e não ser da União.
então tinha essa isenção também, e os militares das Forças Armadas também, gerando também uma distinção com os militares das Forças Auxiliares. Então, e aí isso aí também violava o princípio da isonomia. Então, esse exemplo que eu dei, que algumas leis municipais ainda têm, é um exemplo também que afronta o princípio da isonomia, tá? Porque não pode ser concedida isenção em razão da ocupação profissional da pessoa. Tá? Então, observar isso, vocês devem encontrar aí, às vezes, em algum município ainda essas situações. Bom, basicamente aqui que eu pontuei aqui, eram essas as situações aqui que eu queria chamar a atenção da isonomia, reforçar, porque eu não ampliei tanto a discussão lá. E aí, gente, mais alguma dúvida aí? Não, professor, pelo menos aqui tá tudo tranquilo. Tá tranquilo mesmo, João Vitor? Então tá, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu podia abordar. Do Tratado Internacional, eu aprofundei mais a questão da eleição internônima. Da uniformidade também, a gente conversou. Porque esse tópico agora, né, tirando o princípio da isonomia, que ele é um princípio, como eu disse, um conceito jurídico indeterminado, né, muito aberto, os outros princípios eles têm uma interpretação bem tranquila, não há tanta polêmica. A maior polêmica é ali na isenção internônima mesmo, que você tem alguma polêmica sobre a questão dos tratados internacionais, mas também é uma polêmica que não tem mais espaço, que já está bem consolidada, ninguém mais tem dúvida sobre essa constitucionalidade. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ainda se discutia isso, mas hoje é um tema bem consolidado mesmo. Né? E, então, daqui a pouco eu vou estar liberando o estudo de caso para vocês, tá bom? E, obviamente, vocês têm o prazo de amanhã para fazer, não se preocupe em fazer agora. É um estudo de caso sobre esse tema que a gente estudou. Né? Não lembro nem qual é o princípio que eu fiz semana passada, então eu não lembro agora qual é o princípio que eu botei no estudo de caso, confesso a vocês. Botei na plataforma e não lembro mais. Mas eu acho que ou é uniformidade ou é não discriminação. Depois aí vocês vão ver. É um caso envolvendo essa questão de comercialização entre Estado, e aí vocês vão ver aí qual vai ser o princípio. E se alguém tiver dificuldade na plataforma, não se preocupe, depois eu dilato o prazo, sabendo que, reforçando mais uma vez, para quem talvez ainda não saiba, que nossa AVP vão ser os estudos de caso que a gente está fazendo. Eu quero que pelo menos 3 sejam feitos, ou seja, o aluno que fizer 3 estudos de caso, diferente, né? Não pode fazer, lançar 3 respostas, né? Copiar 3 respostas e jogar na plataforma, tem que ser 3 estudos de caso diferentes, vai ter os 3 pontos, tá? A pontuação vai ser pela execução dos estudos de caso. Quem já fez 3 já tem os 3 pontos, mas procurem fazer o estudo de caso para ajudar a fixação do conteúdo. E na próxima semana a gente vai conversar, vai entrar na discussão das imunidades, tá certo? Vamos entrar aí no último trecho da nossa unidade 2, que é um trecho que talvez seja mais complexo, vai exigir um pouco mais da gente, é a parte mais polêmica, acho que dessa matéria, dessa AV1, é a parte mais complexa, porque tem muita polêmica. Né? Então, muita questão jurisprudencial, então a gente vai ter que falar muito de jurisprudência com vocês, tá bom? Nessa parte da imunidade. Tá? Principalmente na aula de semana que vem, que a gente vai discutir as imunidades aí em relação às pessoas jurídicas de direito público, né? Que aí a gente vai ter uma discussão bem acirrada em uns temas bem polêmicos a respeito dessa imunidade, envolvendo inclusive empresa pública, sociedade de economia mista. É um tema que exige da gente um pouco mais de atenção, mas a videoaula tá bem explicativa e depois a gente vai ter o nosso encontro síncrono para ajudar a aprofundar aí o tema. Deixa eu rodar aqui logo nossa frequência. Bom, gente, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida,
vou encerrar a aula, porque eu também já explorei aqui o que eu podia explorar do conteúdo, viu? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Podemos encerrar então por hoje? Sim, professor, boa noite. Podemos? Então tá, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Bom resto de semana, bom final de semana. E até a próxima semana. Na quinta-feira que vem nos encontramos, viu? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Tá joia? Um abraço a todos. Boa semana, bom final de semana.